E eu volto com a nossa realidade, né? Hoje teve mais um bate-boca, viu, Andreasa e Madu, entre os ministros Gilmar Mendes e o Roberto Barroso, do Supremo. A história começou com Gilmar Mendes, que concedeu uma entrevista ao blog da Andréa Sadi na Globo News. Nela, o ministro comentou sobre as investigações que atingem o presidente Temer. Para Gilmar, faz sentido que Temer não seja investigado em um inquérito com fatos de 2014. Isso, segundo ele, para não ter perturbação e dar uma imunidade ao presidente em relação a fatos anteriores. E nessa mesma entrevista, o magistrado fez críticas a Barroso, que comanda a investigação sobre o decreto dos portos no Supremo. De acordo com Gilmar, o colega, abre aspas, antecipa julgamento e teria de suspender a própria língua. Barroso respondeu divulgando a seguinte nota, abre aspas, jamais antecipei julgamento, nem falo sobre política. Eu vivo para o bem e para aprimorar as instituições. Sou um juiz independente que quer ajudar a construir um país melhor e maior. Acho que o direito deve ser igual para ricos e para pobres, e não é feito para proteger amigos e perseguir inimigos, disse o ministro Barroso. O que você achou aí do mais uma discussão aí, mais um bate-boca entre os dois? Andreasa, começo com você. Já perdemos o contato com o Andreasa. Ô Madu, aliás, essa era a pergunta que você também queria ter feito, né? O presidente Temer na reta final, essa questão envolvendo o Gilmar Mendes, mas enfim, como é que você viu esse bate-boca entre os dois? Você mostrou muito bem que isso, como sempre, começa na boca mole do ministro Gilmar Mendes, uma provocação gratuita, né? E eu acho que invada de inveja, porque o ministro Barroso escreveu um excelente artigo agora no último domingo na Folha de São Paulo, uma resposta àquela crítica que foi feita ao Supremo Tribunal Federal, também excelente, muito bem fundamentada por um jurista que agora eu não vou lembrar o nome, o Andreasa com certeza lembra, eu estava até pesquisando aqui nas minhas anotações, mas me escapa. Mas enfim, o artigo do Luiz Roberto Barroso é excelente, defendendo a instituição, entendendo algumas críticas como sendo críticas positivas, construtivas e pertinentes. Mostra a diferença enorme que existe entre o Luiz Roberto Barroso e o Gilmar Mendes, né? De um lado se vê uma pessoa civilizada, capaz de debate. Do outro se vê um boquirroto, um frequentador de palácios, né? Sabe-se com que intenção, mas um ministro que é useiro e vezeiro em não só declarações polêmicas, mas também em resoluções, em decisões bastante polêmicas e duvidosas. Eu posso dizer para vocês, essa acusação que o ministro Gilmar Mendes fez, de que o ministro Luiz Roberto Barroso antecipa sentenças, é gravíssima. É gravíssima. Eu acho que isso pede, mais uma vez, né, que a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, o chame para explicações. Porque ao fazer isso, ele coloca em dúvida todo o coletivo do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ele é extremamente danoso, não só para a instituição, para o judiciário, ele é extremamente danoso para o Brasil, né? Ele que gosta tanto de Portugal faria muito bem, né, se renunciasse, se tivesse essa generosidade, né, porque na mesquinharia dele, apesar de rico empresário que né, do ramo da educação jurídica, entre aspas, né, ele poderia inclusive abrir mão da sua riquíssima aposentadoria e ir-se de vez para Portugal. Seria melhor para ele e melhor para o Brasil. É isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Vai lá, Andreasa, o que você achou aí desse bate-boca do Gilmar com Barroso? Mais um, né? Isso tem origem, Patrick Santos, numa ilegalidade, mais uma vez, na ignorância da Constituição Federal, cometida pela dobradinha Raquel Janot Dodge e Roberto Barroso, militante, que nesse caso, dobradinha articulada, concertação, nesse caso do Temer, querem inventar um entendimento descabido de que o presidente pode ser investigado, processado
por fatos acontecidos antes do seu mandato presidencial, e a Constituição é expressa a esse respeito. Não pode. E eles insistem. Por quê? Porque estão fazendo política. O artigo do Barroso, a que o Madureira fez referência, é asqueroso. É um artigo de um delegado. Delegado Luiz Roberto Barroso. Não ministro do Supremo. E todos eles, discordo, sem exceção, todos, eu sei que você discorda, você falou. Todos eles, sem exceção, os ministros do Supremo, quanto mais falam, dão entrevista, falam para todo mundo, todos antecipam sentença. Todos falam diariamente sobre fatos que estão na ordem do dia do Supremo Tribunal Federal. São todos irresponsáveis. Cada um à sua maneira. O Roberto Barroso é militante. O Gilmar Mendes frequenta palácio, tem relações políticas, precisa ser cobrado por isso. Mas é inacreditável que se passe a mão na cabeça do Roberto Barroso e que se tente fazer comparação entre eles, como se um fosse o capeta e o outro o santo. Um ministro do Supremo, Roberto Barroso, que trabalha contra a Constituição Federal de que deveria ser guardião. Simplesmente isso, de que dá chancela para toda sorte de justiçamento que está em curso no Brasil, que sustentou a farsa junto com o Fachin e com a senhora Carmen Lúcia, sustentou a farsa do Rodrigo Janot, aquela que quase derrubou o presidente, que votou, Roberto Barroso votou no Supremo para que a lei pudesse retroagir contra o réu. Vocês esqueceram disso quando da ficha limpa? Que o ministro do Supremo tenha dado voto para que a lei retroagisse contra o réu? A gravidade disso? Barroso, o advogado do Cesare Battisti, esqueceram disso? Vê se ele se julgará impedido de participar desse julgamento se um dia voltar ao Supremo. Roberto Barroso, aquele que advogando para a OAB, defendeu no Supremo o fim do financiamento empresarial, que deu nessa barbárie de financiamento público que nós temos hoje, e que, uma vez tornado ministro do Supremo, votou esta causa na Suprema Corte, sem se dizer impedido. Ele que fica apontando o dedo da moralidade para os outros. Aqui não passará. Fala, Madu. Rapidamente pra gente... Eu acho que o Andreasa tem que separar as coisas. Primeiro, no atacado de que os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil se excedem em suas manifestações, isso de fato fazem, isso é geral, né? Existem as exceções, né? A ministra Rosa Weber, né, o Celso de Mello um pouco menos, mas enfim, de uma maneira geral, os ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro falam demais. Eu sou um engenheiro, né, eu sou um cidadão brasileiro, não tenho conhecimento profundo da área legal, da área jurídica, mas, pelo meu raso entendimento, o ministro Barroso, ele tem do ponto de vista de filosofia do direito, ele tem uma visão diferente da filosofia do direito, por exemplo, do que o Carlos Andreasa abraça, que o próprio Gilmar Mendes abraça, que muitos advogados, juristas brasileiros... Eu abraço a Constituição Federal, Madu. Eu abraço o texto legal. A orientação, peraí, Andreasa, eu não te interrompi, a orientação do direito romano-germânico. O ministro Barroso, ele tem um viés mais anglo-saxão, mais dinâmico, né, da questão. A Constituição, e aí está nesse artigo que você não gostou e eu gostei, e o fato de você não ter gostado e eu ter gostado não significa nem que o artigo não é bom nem é ruim, mas que merece a leitura dos nossos espectadores, merece, né? Até para que eles façam o seu próprio julgamento. Mas ele expõe essa diferença doutrinária, né? Na interpretação, que isso se dá, inclusive, na interpretação da Constituição, como faz a Suprema Corte Americana. Né, como faz a Suprema Corte Americana. Eu entendo que você tem você divirja disso, que você tem uma outra compreensão, né, mas daí você atribuir
digamos, uma desonestidade intelectual ou jurídica, ou seja lá o que for, a quem tem esse tipo de entendimento do direito, eu acho que aí já vai um pouco longe demais. Entendeu? Eu acho que não é. Madu, pelo que eu não é essa a sua intenção. Eu só estou concluindo. Tá, então conclua rapidamente, mas... Madu, rapidamente para passar 20 segundinhos para o Andreasa, porque eu estou estourando aqui a janela, preciso ir para o intervalo. Então já que você está estourando, não quero que você fique estourado. Não, eu quero falar uma coisa. Quero falar uma coisa aqui rapidinho. Eu, por exemplo, não conheço homem público, tá? Nunca vi o Barroso na minha vida, nem quero ver. Nunca vi o Gilmar Mendes, nem quero ver. Não conheço essa gente. Mas o Marcelo Madureira tá fazendo esse discurso aí. Todo dia eles chamam o Gilmar Mendes de bandido aqui no programa. E pode. E fala o que quiser. Eu não estou chamando o Barroso de bandido. Eu estou dizendo que ele é militante, que ele é um péssimo juiz e que ignora a Constituição Federal. Apenas isso. Não é isso. Isso não é longe demais.